Saudações a todas e todos. Hoje eu vou falar sobre um livro, esse aqui ó, chamado Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são dois professores da Universidade de Harvard. Vou fazer esse vídeo que eu estava conversando no Facebook, essas coisas com um camarada, e vou fazer para ele, pro meu amigo Jota. Talvez ele use esse vídeo. Só que eu vou dividir em algumas partes, porque tem muita informação e tal, e então talvez fique umas 2, 3 partes. Mas sabe como eu sou, né? Às vezes eu não termino as coisas e talvez fique um vídeo só. Depende muito, tá? Bom, esse livro, na verdade, ele é escrito com um grande questionamento, né? A grande pergunta dele é: será que as democracias ditas tradicionais elas entram em colapso? Então, os dois pesquisadores eles levantam essa pergunta principalmente a partir da eleição de um outsider, que é o Donald Trump, em 2013, nas eleições estadunidenses. Tá? Bom, então na introdução do livro eu vou tentar me eximir muito de minhas opiniões, de uma crítica minha. Talvez pontualmente eu faça alguma observação, mas eu vou tentar fazer, como no geral, uma análise do que está sendo dito ali do livro mesmo, do que os autores pensam, sem interferir muito com o meu olhar. É muito difícil fazer isso, lógico. Em alguns momentos minhas perspectivas vão ser notadas, tá? Mas enfim. Então, o que eles vão começar falando, né? O Levitsky e o Ziblatt. Eles começam falando sobre fracassos democráticos, principalmente ao longo do século XX. Então, ao longo do século XX, a gente teve na Europa dos anos 30, a gente teve os repressivos anos 70 na América Latina, né? Onde ditaduras acabaram tomando o poder, regimes militares, e atualmente os Estados Unidos. Tá? Um exemplo de laboratório de democracia que estaria se tornando um laboratório de autoritarismo, de acordo com os autores. Então ele fala assim, que nas últimas décadas, lá no 40, 50 anos atrás, nos anos 60 e 70, as democracias elas morreram nas mãos de homens armados. Argentina, Guatemala, Peru, Brasil, Tailândia, Turquia, e principalmente ele dá o caso do Chile nas mãos do Pinochet, né, quando o Allende cai. Porém, eles dizem o seguinte: as democracias elas podem ser desmanteladas por líderes eleitos, tranquilamente. Isso pode acontecer. E aí eles vão dar os exemplos mais recentes disso ocorrendo. Então, por exemplo, eles falam de Hugo Chávez em 1999, nas eleições, e quando ele forma uma nova Assembleia Constituinte para fazer uma reformulação das leis e do jogo, que ele aparelha a Suprema Corte, faz um controle midiático. As instituições democráticas começam a ser subvertidas e tomar uma nova roupagem, uma nova forma. Então eles começam mostrando por esse caso, assim. E eles dizem o seguinte, eles citam esse exemplo do Hugo Chávez para mostrar que as democracias contemporâneas elas podem ser tomadas de assalto sem violência, mas por líderes eleitos. E esses líderes eleitos, autoritários, eles dão todo um verniz democrático para a questão, né? Porque eles são eleitos de forma eleitoral, mantêm as eleições, os pleitos eleitorais,
mantém a Constituição e as instituições. Muitas vezes suas atitudes têm aprovações do Poder Legislativo, colocam uma desculpa de que estão aperfeiçoando a democracia, tudo é para melhorar o regime. Tá? E eles vão dizer o seguinte, que na verdade não é uma questão só da América Latina isso, esses líderes autoritários, e nem só da Europa dos anos 30, mas os próprios Estados Unidos têm na sua história, ao longo do século XX, muitas personalidades políticas que foram autoritárias. Tá? Então ele vai citar alguns exemplos aí. O primeiro que ele cita é o Henry Ford, né, da empresa automobilística, né, da Ford mesmo, que era um conhecido antissemita tal, e tentou entrar na política. Tem o Huey Long, tá? O McCarthy, o George Wallace, foi governador do Alabama. Tá? Então, ele diz, apareceram também nos Estados Unidos figuras autoritárias, mas na América, partidos e líderes políticos tiveram o mérito, né, de se aliar para isolar esse tipo de extremista. Tá? Eles dizem assim, muitas vezes as instituições por si só elas são insuficientes para impedir que os extremistas, esses caras mais autoritários, eles cheguem ao poder ou cheguem a disputar eleições. Depende muito, né, de quem controla essas instituições. Se quem controla as instituições realmente tem esse interesse de defesa da democracia e impedir que os extremos alcancem esses postos, né? Então eles vão usar um termo ao longo do livro, corriqueiramente, que a democracia ela funciona com sistemas de pesos e contrapesos e grades de proteção. A democracia ela precisa ser protegida, tá? Ela precisa de um equilíbrio, de uma harmonia. E daí, para esse equilíbrio acontecer, tem sistema de pesos e contrapesos, mas, principalmente para que ela não seja esgarçada, né, e entre em colapso, ela tem alguns sistemas de proteção que eles vão chamar de grades de proteção. Depois eles vão definir o que são essas grades de proteção. Provavelmente não vou conseguir falar hoje, falando num próximo vídeo o que são essas grades de proteção da democracia. Tá? E eles finalizam meio que a introdução dizendo assim, apesar dos sistemas de pesos e contrapesos e grades de proteção, não conseguiu se evitar que um Donald Trump chegasse ao poder nos Estados Unidos. Bom, e aí eles vão começar, o primeiro capítulo aí, eles vão começar dizendo quais alguns mecanismos que são possíveis, né, para evitar que um líder demagogo, populista, chegue ao poder. Gente, só para definir algumas coisas, tá? Esse termo populismo é um termo que está sendo usado muito hoje em dia, né? Principalmente por causa do populismo de direita, mas o populismo ele foi muito comum, principalmente na América Latina, do México ao Uruguai, ao Brasil, à Argentina, tá? Na América Latina em geral, principalmente nos anos 40, metade dos anos 40 até os anos 60, 70, com a eleição de alguns líderes, né, que tinham um carisma e tinham um apelo popular. Não necessariamente eram de direita, alguns eram mais voltados para a esquerda. No Brasil eram mais voltados para a direita, né? Mas, então, por exemplo, no Brasil, desde Eurico Gaspar Dutra ali até o João Goulart, a gente tem esse período aí que a gente chama de governos populistas, tal. Lógico que é um balizamento histórico que se usa, mas quando a gente fala de populismo, ele é um período muito específico da história, tá? Então esse termo está sendo retomado hoje em dia
para explicar o fenômeno da ascensão desses políticos demagogos que conseguem, através de seus discursos, cooptar as massas, né? Principalmente com um discurso anti-establishment, anti-governo, anti-situação. Tá? Esse é o populismo contemporâneo, é isso que ele prega. Tá? Então, um termo que foi usado muito com a ascensão principalmente de movimentos da direita, né? O populismo da direita. Tá? Mas o populismo também dos anos 60, haviam candidatos que nitidamente eram de direita também, enfim. Mas só para situar, porque esse termo ele vem de um período histórico da América Latina, tá? Bom, então eles começam falando assim, é um livro, gente, que ele é muito baseado em exemplos, tá? Então eles vão falar sobre um pequeno conceito e vão dar um exemplo. Então, assim, é um livro, eu considerei ele bastante fácil, de fácil leitura, bastante didático, não é um livro tão complexo assim, tá? Ele é bem acessível pro leitor comum, tá? Que tem interesse para estudar alguma coisa voltada à política e tal. Bom, então comecemos falando aí, né? Do primeiro capítulo, eles vão discutir, o primeiro capítulo chama Alianças Fatídicas, eles começam falando do caso do Mussolini, que em 1922, né, em 30 de outubro, ele assume ali como primeiro-ministro, ele é chamado, né, para formar um gabinete e tal. Então ele já começa dizendo o seguinte, ó, na verdade a ascensão do Mussolini está bem para além daquela questão da marcha sobre Roma, dos camisas negras e etc. Até porque dizem que historicamente se alguém tivesse dado um tiro pro alto na marcha sobre Roma ali, aqueles camisas negras tinha tudo corrido, né? Então ele disse que Mussolini já estava se usando antes da marcha sobre Roma, nos anos 20, ali mesmo no começo, de divisões políticas dentro do parlamento, principalmente dentro da direita, tá? E ele vai enquadrar outros outsiders, né? Outsider é o termo de... são os caras meio os caras que os figurantes, tá? Os caras de fora, assim, o cara que não é conhecido. É o termo que eles usam para falar desses políticos que não são os principais, né? Os figurões e que acabam se tornando depois os caras que tomam os partidos e o governo, etc. Tá? Então você tem na história conhecidos outsiders políticos, não só o Mussolini, você teve o Hitler logo em seguida, você teve o Fujimori nos anos 90 lá no Peru, você teve o Hugo Chávez também no final dos anos 90, tá? E particularidade de todos esses outsiders políticos chegaram ao poder através de eleições, via eleitoral. O Hitler teve toda aquela questão, né? Ele primeiro tentou um golpe em 1923, lá o Putski da cervejaria, o Putski de Munique, fracassou, foi preso. 10 anos depois, em 1933, o incêndio do Reichstag, né? Enfim, ele se torna chanceler. Em um mês, praticamente, ele já consegue plenos poderes, tá? E aí tem aquela coisa, né? Quando o Hitler ele consegue toda essa manobra para se tornar chanceler, ele se aproveita das dissensões que existem entre, principalmente, o Partido Conservador ali na Alemanha, né? Você tinha lá um líder político, né, o von Papen, que dizia assim: nós vamos nos aliar ao Hitler, nós o recrutamos para nós mesmos. Depois que a gente não precisa mais dele, a gente coloca ele na parede. Era isso que se pensava. O problema é que quando os partidos, seja quais eles forem, eles acabam fazendo alianças com esses outsiders, esses demagogos, que tem lá seu quê de autoritário, eles vão chamar de barganha com o diabo. Você está fazendo um negócio perigoso. Porque essas alianças, o que elas acabam fazendo? Um cara que é desconhecido, que é um Zé Ninguém, faz aliança com um partido tradicional, então ele acaba ganhando o quê? Respeitabilidade, capital político, ele acaba sendo notado.
Será que a gente tem algum caso assim aqui no Brasil? Bom, dentro dessas alianças fatídicas, eles vão contar o caso da Venezuela, tá? Então eles contam assim, que a Venezuela, ela foi governada ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX ali, por dois partidos, né? Você tinha um de centro-esquerda, que era a Ação Democrática, e você tinha um mais para centro-direita, que era o Partido Social Cristão. A Venezuela nos anos 70 era um modelo de democracia na América Latina, uma estabilidade muito grande. Chega nos anos 80, por causa da crise do petróleo, lembremos que a economia da Venezuela é basicamente baseada no petróleo, essa crise econômica também provoca uma crise política. Tá? Eu vou fazer um outro parênteses aí, isso não está no livro, tá? Uma análise minha, tá? Aí vem das minhas análises. Mas geralmente, pessoal, crises econômicas puxam crises sociais que puxam crises políticas, tá? Você pode ver que uma coisa geralmente tá atrelada à outra, mas geralmente começam no âmbito da economia, que puxa para o social, manifestações, e aí chega lá em cima o governo, tá? E aí com essa crise nos anos 80, devido à crise do petróleo, a década de 80 foi bem complicada para a Venezuela. Em 1992, um militar chamado Hugo Chávez lidera um grupo de bolivarianos, essa é a bandeira deles, tentando retomar as ideias lá de Simão Bolívar e etc. Se rebelam contra o presidente da época, que era um cara chamado Carlos Andrés Pérez. Esse movimento é fracassado, eles são presos, né, esses revoltosos, mas o Hugo Chávez, o comandante dessa rebelião, faz todo um discurso e tal, e começa a tornar uma personalidade ali. E aí tem uma figura política na época, que está como senador ali nos anos 90, mas que já foi presidente da República na Venezuela, que é um cara chamado Caldeira. E o Caldeira, ele se aproveita dessa situação toda e ele tem interesse de sair do legislativo e voltar a ser presidente da Venezuela. E aí o Caldeira, que estava como senador, faz o quê? Sai de capital político, vê aquela situação toda daquele cara lá lutando contra o sistema, contra o governo, aquele militar chamado Hugo Chávez, e se aproxima dele para capitalizar essa base que o Chávez começa a trazer consigo, tá? Em 1993 o Caldeira é eleito, se torna presidente da Venezuela, novamente, né? Em 1994 ele retira todas as acusações contra Chávez, que estava preso, então Chávez acaba sendo solto também. Resultado, 1998, Hugo Chávez é eleito presidente da Venezuela. O que eles querem mostrar com isso, então? Que, por vias eleitorais, é possível se chegar ao poder, mesmo você tendo um viés autoritário, você sendo demagogo, um extremista. Eles vão falar também do caso da Hungria. O caso da Hungria é bem interessante, o caso do Viktor Orbán, porque eles dizem que o Fidesz, que é o partido do Viktor Orbán, nos anos 80 era um partido estilo democrata, liberal. E quando o Orbán ele foi primeiro-ministro, acho que no primeiro mandato, ali nos anos 80, ele seguiu essa linha democrática liberal. Porém, logo em seguida, agora nos anos 2000, quando o Orbán for reassumir como primeiro-ministro, vocês podem ver que o Fidesz já tomou uma outra postura, se tornou um partido com uma inclinação meio xenófoba, com viés indo para a extrema-direita e etc. Né? Até alguns colocam como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uma brincadeira aí, né? O pessoal da esquerda que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. É o Trump, o Orbán, o Bolsonaro
e o Salvini, na Itália, tá? Os 4 populistas de direita. Pessoal, o vídeo já ficou muito grande, mais do que eu esperava, então vou parar por aqui. Então a primeira parte já vai ter 2 partes já, tá? Bom, eu vou continuar na segunda parte desse vídeo aqui já, eu vou falar um pouquinho sobre os principais indicadores do comportamento autoritário. Como a gente consegue identificar o comportamento autoritário? A gente vai começar daí, tá bom? Tchau, tchau.